No programa de hoje, você vai conhecer um vídeo pioneiro na denúncia do tratamento convencional à doença mental. Isso no início do processo de reforma psiquiátrica que hoje movimenta o Brasil e o mundo. O vídeo se chama Crônicos e foi realizado em 1978 pelo médico psiquiatra Paulo Amarante, hoje doutor em saúde pública da Fundação Oswaldo Cruz. Este é um exemplo de vídeo que, ao longo do tempo, teve a sua qualidade de imagem comprometida. Mas, para esta exibição, ele foi recuperado pela Videosaúde, distribuidora da Fiocruz. E depois da exibição de Crônicos, você vai ficar sabendo, através do próprio Paulo Amarante, como foi realizar um vídeo como este no contexto brasileiro do final da década de 70. Veja um pouquinho da entrevista no trecho em que ele conceitua esse projeto. Eu fiz um trabalho que chamava Pedagogia da Loucura, discutindo exatamente como que a instituição, ela própria, produz os comportamentos institucionalizados, ela massacra o sujeito, né, ela mortaliza os indivíduos que estão ali dentro e, paralelamente, fiz um vídeo que eu dei o nome de Crônicos, exatamente demonstrando como as personalidades são banalizadas dentro da instituição. Você não pode perder. Logo após o intervalo, nós estaremos de volta exibindo o vídeo Crônicos. Até já! O vídeo que você vai assistir agora é resultado do trabalho de finalização do curso de especialização em saúde mental, realizado pelo pesquisador Paulo Amarante quando ele fazia residência no Instituto de Psiquiatria da Universidade do Brasil, antigo nome da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A instituição, no entanto, mantém o seu nome original, IPUB. Com pouquíssimos espaços para sua veiculação, o vídeo Crônicos foi premiado em 1984, 6 anos após a sua realização, na primeira mostra de vídeo do Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo. Confira. Esta é a história de uma internação em um hospital psiquiátrico. A história de uma cronificação. Trata-se de um paciente que foi internado em 1948 pelo seu irmão, o qual dizia ser impossível mantê-lo em residência coletiva. Faltava ao emprego, falava sozinho, mas nunca agredia ninguém. Sua mãe faleceu quando ele tinha apenas 8 anos, em consequência de parto anômalo. Seu pai faleceu 1 mês antes da internação, era alcoólatra e luético. Eram 10 irmãos ao todo, sendo que na época da internação restavam vivos apenas 3. O exame psíquico constava que ele estava excitado e logorreico, usava muitos neologismos, estando orientado, com boa memória, boa produtividade imaginativa, expressava-se em português, inglês, francês e algumas vezes em alemão. Seu pensamento é desordenado, tem muitos movimentos, estereotipados e maneirismos. Tudo nele é vago, impreciso e indeterminado. Neste dia, relatou que nas primeiras horas da manhã ouvira um contralto e um soprano. Refere que deliciou-se sobremodo com os mesmos. Nele, tudo concorre para a salientação do exótico
de sua personalidade total. Sua anamnese foi feita 4 anos após sua internação. Não havia diagnóstico, como nunca chegou a haver. Era muito querido no hospital, participava de tudo. Nos esportes, era um jogador disciplinado, ajudava o trabalho dos funcionários, tinha boas relações com os visitantes, ocupações nobres e um ar que todos chamavam de granfino. Ninguém sabia de onde viera este seu estilo, este seu jeito característico, toda a sua habilidade para as línguas e sua capacidade para estabelecer boas relações. Existiam até lendas sobre ele. Diziam que era embarcadiço, ou que já trabalhara no rendezvous, ou que fora serviçal de embaixadas. Outros ainda diziam que ele trabalhara como modelo num ateliê de pintura. Entretanto, ele não confirmava nem negava nada disso. No Natal de 1957, após 11 anos de internação, empolgara-se muito com a festa organizada pela praxiterapia e assim fez um guache de uma peça folclórica nordestina que é representada no Natal. Daí passa a pintar muito, faz muitos quadros. Seus temas preferidos são as festas populares, os animais. Interessante notar que todos os seus quadros levavam a indicação nosso antes dos nomes. Era o nosso pastoril, nosso Natal, nosso Carnaval, nosso São João, nossa Páscoa. Sua tinta era feita por ele mesmo, misturando um pó colorido a uma cola. Seu terapeuta observa e anota. Suas cores ou são puras ou são bastante variadas. As combinações já não podem ser consideradas apenas acidentais. Seus quadros revelam a sua extrema necessidade de comunicação, pois estão sempre cheios de gente, mesmo quando os temas não são festas. São multicoloridos. Em certa época, demonstrara vontade de trabalhar no hospital, o que nunca iria se realizar. Gostava de tocar bumbo na bandinha, queria fazer exposições de seus trabalhos e de outros pacientes, o que também nunca se tornou possível. Era por todos muito querido, por seu ar delicado, contagiante e sofisticado. Ele era tão querido que até fizeram um busto dele. Alguns pacientes, funcionários do hospital e terapeutas achavam o seu jeito um tanto feminino, mas ninguém jamais ousara chamá-lo de homossexual. Ficava ansioso quando perguntavam-lhe pelos parentes, gaguejava e dizia que vinham visitá-lo de vez em quando. Cada um tem sua vida, seus problemas. E desconversava, estava há muito abandonado. Ele fica ali sentado quase todo dia. Está assim há anos. Passava a maior parte do tempo sentado, sempre no mesmo lugar. Levantava-se poucas vezes para ir à praxiterapia pintar. Eram quadros muito bonitos. Muitos foram queimados, outros desapareceram. Muitos foram apagados das paredes, foram destruídos. Nunca foi agressivo durante estes 30 anos de internação, não parecia mais estar apresentando sintomas produtivos e já não tomava medicação psiquiátrica há muitos anos. Durante todo este tempo de internação, ele teve 2 licenças, uma para comprar roupas e outra com uma funcionária da praxiterapia num dia de Natal. Esta foi a sua vida, a vida de um homem, de um pintor. E nós nos perguntamos, por quê? O que houve para que ele vivesse toda ela isolado no hospício?
Gostou? Logo após o intervalo, nós estaremos lá no IPUB para uma conversa de resgate da memória da realização deste vídeo com seu diretor, que vai discutir também a diferença de contexto social entre o momento em que ele foi realizado e hoje, em plena implantação da reforma psiquiátrica no Brasil. Até já! A trajetória de Paulo Amarante, médico psiquiatra, doutor em saúde pública, mostra a tentativa de transformação social a partir das rediscussões dos conceitos de loucura estabelecidos. Entre outras coisas, foi o criador do primeiro Centro Brasileiro de Documentação e História da Psiquiatria, foi o representante dos trabalhadores em saúde mental no Ministério da Saúde, é o coordenador do curso de especialização em saúde mental da Fundação Oswaldo Cruz e foi o realizador do vídeo que você acabou de assistir. Ele é importante principalmente pelo seu caráter de denúncia e incentivo à reforma psiquiátrica. Como foi realizado esse vídeo? Vai ser a primeira pergunta que eu vou fazer para ele. Bem-vindo, Paulo, ao nosso programa. Obrigado. Conta pra gente, a gente veio ao Instituto Psiquiátrico aqui da UFRJ para lembrar como é que foi feito, como é que foi o contexto da realização desse vídeo. Bem, eu estava fazendo aqui o curso de especialização em saúde mental. Eu morava aqui no próprio Instituto, na residência, já há 2 anos. E aqui eu conheci o Alcebiades, que nós carinhosamente chamávamos de Bide. Era conhecido de todo mundo, era uma pessoa muito carinhosa, muito carismática. Ficava sentado aqui nesse jardim quase que o dia inteiro. E algumas horas ele ia e pintava, ele próprio fazia as tintas, ele mobilizou pessoas para trabalhar com ele, para pintar com ele, outros internos aqui do hospital. Eu me surpreendi com a história dele, de ver uma pessoa assim tão íntegra, tão simpática, tão carismática, estar internado numa instituição psiquiátrica há 30 anos. Como é que foi a recepção desse vídeo? Foi assim, muito difícil, porque primeiro era um momento que quase ninguém fazia vídeo. Esse vídeo foi feito em 1978, quase ninguém tinha equipamento, isso não existia. E o fato de entrar com uma câmera dentro de um hospital psiquiátrico, ainda hoje é muito difícil. As instituições não permitem, com essa ideia de preservar a integridade do interno, que é submetido às piores atrocidades, as pessoas não permitem filmar as pessoas, né? Não pode ser filmados. Então isso criava um medo muito grande, eu tive muita dificuldade tanto em filmar, quanto em exibir o filme aqui na instituição e em outros locais. Em 78 também coincide de ser a data da lei antimanicomial da Itália, Lei Basaglia, que inclusive o Franco Basaglia esteve aqui no Brasil, que você o conheceu. Como é que foi esse encontro? Foi num momento muito importante, porque ele estava vivendo essa experiência da desativação, o início desse processo lá na Itália, e trouxe para a gente assim, muito ânimo, muita inspiração para que esse movimento tivesse pé. Então foi tudo nesse ano, o ano de 78, foi criado o Movimento Trabalhadores de Saúde Mental, depois transformado em Movimento Nacional de Luta Antimanicomial, e que deu início a esse processo, hoje muito vivo, da reforma psiquiátrica brasileira. Numa perspectiva histórica, como é que você situaria o início desse movimento de reforma psiquiátrica? Desde que o hospital psiquiátrico foi criado, por Philippe Pinel, né, o médico filósofo francês, daí que o nome Pinel ficou tão vinculado a essa questão da doença mental, porque em todo o mundo tem instituições chamadas Clínica Pinel, Hospital Pinel, Instituto Pinel. Mas desde que foi criado, essa instituição é criticada, porque ela parte do princípio de que a pessoa que está ali dentro, ela não tem condições de gerir sua própria vida. Ela deve ser tutelada, deve ser gerida, deve ser custodiada. Esse é um dos problemas ainda hoje que nós lutamos contra as instituições psiquiátricas. Pinel foi constituinte, foi um deputado nacional constituinte, foi médico, e nesse momento de transformação daqueles grandes albergues que eram símbolo do governo absolutista do antigo regime,
Pinel foi chamado a modernizar, mas exatamente modernizou, tirou as correntes, mas as pessoas continuaram dentro da instituição. Então, desde o início da instituição psiquiátrica, que existe